Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou o Matheus Ferreira, coordenador de formação da Coordenação Estadual do Sintep. Nós estamos nessa tarefa hoje de organizar uma live. Estamos aqui com a doutora Sofia. Posteriormente, nós teremos a participação do doutor Valmir Brelaz, né, e que também vai contribuir nessa nossa discussão de hoje. Quer dar uma saudação aí, Sofia, antes da gente iniciar nossas atividades? Claro, bom dia, Matheus, bom dia a todos e a todas. É imenso prazer a gente estar, né? Já tem um tempo, né, que a gente já está meio que agendando esse momento para a gente esclarecer todas as dúvidas referentes ao precatório, né, do Fundef. E aí esse dia chegou e eu espero que essa live seja bem elucidativa, porque afinal de contas a gente tem várias perguntas e eu venho também esclarecendo várias situações sobre o tema. Então, eu espero que seja bem proveitosa essa live. Então é isso, a nossa metodologia, nós vamos falar um pouquinho sobre o financiamento, introduzir um pouco essa questão dos precatórios com a doutora Sofia. Posteriormente, o nosso advogado, o doutor Valmir Brelaz, também vai dar sua contribuição com relação aos processos, como é que eles estão, e a gente finaliza aí, a gente acho que fica aberto para algumas perguntas. Com certeza, nós vamos ter dificuldade de responder a todas as perguntas, mas vamos estar pontuando aqui para a nossa assessoria jurídica algumas perguntas que a gente conseguir estar assimilando e as suas relevâncias. Né? Antes da gente entrar no mérito, acho que é importante a gente falar só uma introdução básica sobre a política de financiamento. Nós tivemos aí a Constituição Federal de 88, que ela estabelece 25% dos recursos destinados à educação. Posteriormente, em 96, que passou a vigorar efetivamente a partir de 97, né, foi criada uma política que a gente chama de subvinculação, que era o Fundef, que era uma política que destinava um percentual, por isso que é subvinculação. Lembre-se que existe uma vinculação de 25% e subvinculou-se um percentual para destinar para o atendimento ao ensino fundamental, né, que foi em torno de 15% à época. Tá? Então, esse percentual ele era utilizado para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. Além disso, também um dos principais avanços que era a questão, tá, dentro desse valor, um determinado percentual para o pagamento do magistério, o grupo do magistério, que ficou em torno de 60%, mantido ainda pelo Fundef passado, fora desse atual agora, que vai vigorar a partir do ano que vem, que não é o nosso debate. Mas o que acontece? Dentro dessa lei do próprio Fundef, como é até hoje, como vai ser, existe uma contrapartida da União. A União ela tinha que destinar 10% desse percentual aos estados e municípios, seja como uma forma de valorização ou algum programa destinado aí até pelo próprio FNDE que poderia gerenciar esse recurso. E o que aconteceu durante esse período e essa série histórica toda do Fundef? A União não complementou na sua totalidade. Né? A União ela fez o básico, que era complementar o custo aluno ano. E esse custo aluno ano ele não atingiu esse montante, que seria o equivalente a esses 10% da arrecadação que a União, que competia a União. Alguns estados lá e municípios perceberam isso, perceberam essa dívida da União, tá? Que é uma dívida gigantesca, e ingressaram com ações judicial. Daí, né, a gente já fez uma breve introdução do nosso tema de hoje, que está relacionado efetivamente à política de financiamento, e para finalizar, o mesmo ocorreu com o Fundeb, tá? Então, a União tem que complementar e vai ocorrer. Se a União não complementar, por exemplo, diante da lei que foi aprovada, 23% desses recursos, até o final, é óbvio, né, da série histórica do novo Fundeb, será gerada nova dívida. Então, a União passou a complementar a integralidade já desses recursos a partir de algumas sentenças que houve. A União viu que perdeu, que já tem decisão do Supremo,
e passou a honrar a todos seu compromisso. Então, a gente fez aqui rapidamente uma introdução básica sobre a política de financiamento, é bem mais complexo, mas a ideia foi passar uma síntese para que todos que estão acompanhando consigam compreender, e nós vamos entrar especificamente com a doutora Sofia, a aprofundar essa questão dos precatórios em si, né, doutora, à vontade. Obrigada, Matheus. É isso aí, os pontos que tu já tratou são pontos pertinentes para a gente começar a entender do que se trata. Bom, como já teve, né, essa antecipação e essa saudação, eu vou já só fazer uma breve apresentação dizendo que eu sou a Sofia Nogueira, uma das advogadas da estadual, responsável e incumbida, juntamente com o doutor Valmir, de acompanhar todos esses processos, que são inúmeros, referentes aos precatórios do Fundef, do antigo Fundef, atualmente Fundeb. Bom, para a gente entender o que se trata, é necessário que a gente tenha a noção do que é esse fundo, o que é esse financiamento. E, basicamente, o fundo foi originado, a sua incumbência era de desenvolvimento e manutenção da educação pública. E isso, em meados, ele teve, na verdade, seu vigor em 98 a 2006. E, a partir dali, ele tinha essa responsabilidade, né, de desenvolver a educação, e a União complementaria estados e municípios para que, assim, tivesse uma maior participação e a possibilidade de uma melhor distribuição das verbas da educação pública para a educação nos estados e municípios. A partir daí é que inicia-se esse conflito, porque, como o Matheus bem falou, essas verbas, elas tinham como base de cálculo o valor anual, o valor mínimo anual do custo aluno. Então, esse valor era que era responsável para fazer, basicamente, o que seria essa verba e como ela cairia e quanto cairia em estados e municípios. A partir daí, o Ministério Público Federal em São Paulo ingressou com uma tese dizendo que havia um desnível e um erro de cálculo. E isso em meados de 99, tá? Ele ingressou com essa ação civil pública. Quando ele ingressa com essa ação civil pública, ele obtém êxito, tá? E em 2015, sai essa sentença favorável ao Ministério Público Federal, com ingresso referente dizendo que sim, haveria um desnível, um erro de cálculo, e em decorrência disso, foi ventilado e foi verificado que existiam mais ou menos, segundo o site até do Ministério Público Federal, mais ou menos 3.800 municípios do território brasileiro que teriam direito e que existia esse desnível com base, né, nesse erro de cálculo. A partir daí, o que é interessante? O Estado do Pará é também confirmado através dessa sentença, e é dito por lá que nós também teríamos direito. A partir daí, acontecem 3 situações no Estado do Pará que são necessárias para a gente conseguir entender como essa verba, esse erro da União, que não foi calculado de forma certa, ele impactaria o Estado do Pará. Os municípios aqui no Estado do Pará, à época, tiveram 3 posicionamentos e 3 encaminhamentos a partir dessa ação civil pública. Uma parte desses municípios ingressaram, através ou da sua procuradoria ou através de escritórios de advocacia, com ações pleiteando essa diferença, que aí a gente vem chamar de ações originárias, tá? E aí eles ingressaram com ações originárias que, obviamente, pautado nessa ação civil pública de lá da comarca de São Paulo, tiveram correlação com jurisprudência. Mas essa é a primeira situação. A segunda situação
dos municípios que, pautados nessa ação civil pública da comarca de São Paulo, ingressaram com o que a gente chama no direito de execuções, que são ações correlatas com base nesse título judicial na comarca de São Paulo, que teve o posicionamento favorável. E aí, a partir dessa decisão, a partir dessa sentença, eles entraram com execuções originárias. Alguns no Distrito Federal, outros em comarcas próximas, né, já mais do estado do Pará, mas entraram pautados nessa sentença que tramitava lá na comarca de São Paulo. Por que é pertinente falar sobre essa situação? Porque, apesar dessa sentença ser confirmada em 2015, ter o seu trânsito em julgado, que é o que a gente chama aqui no direito, é uma sentença que já não é mais passível de recurso, ou seja, o Ministério Público Federal, quando apresentou a tese de que havia um erro nos cálculos desse custo-aluno, nesse valor mínimo anual de custo-aluno, ele conseguiu obrigar a União que pagasse essas diferenças referentes a 98 a 2006 a esses municípios que foi ventilado, né, que existiam essa diferença. Então, quando existe esse posicionamento dos municípios ao ingressar com execuções que vinculariam ao processo originário, existe também uma outra situação. A União, para tentar ainda desconstituir, conseguiu ingressar, ou tentou, né, ainda está na tentativa de ingressar com o que a gente chama de uma ação rescisória. A ação rescisória seria o último instrumento, tá, no ordenamento jurídico, para tentar desconstituir uma sentença que a gente chama que não é mais passível de recurso. Ainda existe esse tiro ainda, né? Só que o juízo competente para analisar essa ação rescisória, por via das dúvidas, é mais ou menos isso, sem adentrar tanto no mérito, garantiu à União a suspensão dessa ação civil pública, que é do Ministério Público Federal, que tramita lá em São Paulo. Então, ou seja, os municípios que ingressaram com essas execuções, por hora, estão com seus processos paralisados, tá? Então, por isso que é interessante dizer os encaminhamentos que os municípios do estado do Pará adotaram. Porque, vejam bem, quem é que detém esse direito a receber essa verba? Seria originariamente os municípios e os estados. Então, quando os municípios ingressam com a modalidade de execução vinculada a essa ação civil pública, ela hoje se encontra paralisada em decorrência dessa ação rescisória. Então, esse segundo encaminhamento tem, por hora, a esses municípios que vincularam seus processos a essa ação civil que foi favorável, por hora, nós temos esses processos paralisados. E aí, nós temos uma terceira posição ainda, que é o caso dos municípios que não ingressaram com ação para pleitear esse erro, tá? Isso também é um cenário que aqui no estado do Pará a gente vem enfrentando constantemente, mas isso é um posicionamento até controverso, até entre as bancas de assessoria. É possível, ainda existe uma modalidade, alguns advogados se posicionam dizendo favoravelmente ao ingresso. Se tratar, ora, por direito que a gente chama indisponível, coletivo e inerente a toda a coletividade, e principalmente na educação pública, alguns ainda ventilam a possibilidade de ingresso de ação judicial, tá? Por se tratar, ora, alguns enfrentam a questão do que a gente chama de trato sucessivo, por se tratar de uma verba inerente, dizendo que, por deixar de receber essa verba ao decorrer dos anos, ela se renovaria. No entanto, também existem outros posicionamentos contrários sobre isso. Fato é que hoje a gente só vai conseguir dirimir essas questões aos municípios que não ingressaram se socorrendo no judiciário, tá? Fato é esse. Então, referente à questão do posicionamento judicial sobre a questão do Fundef, do antigo Fundef, a gente tem esses três encaminhamentos
através do posicionamento jurídico, né, do ordenamento jurídico que hoje a gente está verificando. Vejam bem, ao decorrer desses anos, o ingresso dessa ação civil pública oferecida pelo Ministério Público Federal foi em 1999, tá? De 1999, e a verba, ela tinha seu vigor até 2006. Então, de 99 até 2020, nós temos uma tramitação extensa e complexa sobre a verba de 21 anos, para dizer quem tem o direito, como essa verba foi originada, de quem foi o erro, como ela aconteceu, né, e como ela se originou, e a partir daí o judiciário veio se posicionando ao decorrer desses 21 anos e dizendo que houve um erro, sim, através da União, um não repasse para Norte, Nordeste, principalmente. Alguns outros municípios, como eu falei, são por mais de 3.800 municípios que não receberam essa verba de forma correta, tá? Isso é um dado oferecido pelo Ministério Público Federal. Então, a partir daí, é que vem esclarecendo como é que essa verba deve ser repassada. Ao decorrer dessa tramitação, existiam também posicionamentos de como os municípios poderiam dispor desse valor, tá? Ao decorrer, a partir do momento que essas verbas caem tanto no Estado quanto no município, nós temos, para dirimir esses conflitos, alguns órgãos de fiscalização. E esses órgãos, durante vários momentos, se posicionaram dizendo como deveria ser feito ou como não deveria ser feito a utilização dessa verba. Bom, aqui no estado do Pará, essa verba, quando ela caiu em alguns municípios, tá, Matheus? E ela caiu prioritariamente, na verdade, primeiramente, em um município, salvo o melhor juízo, Água Azul do Norte, tá? E em Paragominas, em paralelo. Quando aqui no estado do Pará essa verba, essa diferença cai, o município de Paragominas, ele utiliza um órgão de fiscalização, que é o Tribunal de Contas dos Municípios, e faz uma consulta. Quando ele faz essa consulta, aqui, ele tem a resposta através do Tribunal de Contas dos Municípios, dizendo que essa verba trataria-se de uma verba indenizatória do município. Ou seja, o que vem a ser uma verba indenizatória? O Tribunal de Contas do Município, naquele momento, diz que essa verba ela foi utilizada, tá? Que esse erro calculado, esse não repasse da União, foi utilizado através do orçamento público do município, tá? E o fato e o valor foi devidamente repassado, tá? Para os seus fins. Ou seja, a lei do Fundef, ela tem a sua determinação e o seu vigor. A lei do Fundef, à época, dizia que a utilização dela deveria ser para manutenção e desenvolvimento da educação. E 60% dela deveria ser para pagamento de remuneração dos profissionais do magistério. E os outros, o restante, para o desenvolvimento e a manutenção da educação. Quando, naquele momento, o Tribunal de Contas do município fala que esse valor é uma verba indenizatória, ele fala que a verba foi utilizada e que o município está sendo restituído, tá? Na sua consulta. Então, o município de Paragominas, lá naquele momento, lá no parecer, teve o aval através, né, para a utilização da verba pública, entendendo que essa verba era uma verba indenizatória. E aí, por ser uma verba indenizatória, ele poderia dispor dessa verba como bem entendesse, tá? Nos moldes, obviamente, da lei do orçamento público, lei orçamentária fiscal, tudo isso. O problema foi oriundo a partir dali.
No entanto, a partir desse momento, o STF também vem se posicionar. A partir dali, várias situações e vários órgãos de fiscalização, por se tratar de verba federal, também se posicionam, como o Tribunal de Contas da União. E aí que começa o conflito, tá? De saber exatamente como essa verba, quando essa verba chega ao seu final, quando essa verba chega tanto no município, né, como ela seria disposta. O que acontece? O Sintep, nós, através da assessoria jurídica, sempre entendemos que quando a lei ela foi promulgada, quando ela foi criada, ela tinha um objetivo. E esse objetivo, e essa verba, ela era uma verba que a gente chama aqui no nosso juridiquês afetada, tá? Era uma verba vinculada para a educação e, portanto, ela não poderia ser disposta de qualquer forma. Apesar de já existir essa consulta do Tribunal de Contas do município aqui, e que daria um aval para dispor como bem entender. No entanto, ao decorrer daí, é que começa efetivamente a nossa atuação, tá? A nossa atuação começa a partir do momento que eles se posicionam dizendo que essa verba poderia ser disposta de qualquer forma. Ao decorrer disso também, tramitava e tramita ainda processos de ações originárias dos estados, tá? O estado do Pará também tem uma ação originária que tramita exatamente para dirimir esse conflito, se houve ou não houve o repasse, tá? Do Fundef também de forma correta para o estado do Pará. Ao decorrer desses processos, o STF enfrentou essa matéria. E o STF foi muito claro em dizer que essa verba, por se tratar de um erro, de um equívoco da União, em não fazer o cálculo devido, tá? E criar um desnível na má distribuição da educação pública para principalmente regiões como Norte e Nordeste, em detrimento a regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, essa verba deveria ser afetada. Essa verba deveria ser gasta somente com a educação pública. Em paralelo a isso, tá? Nós temos vários cenários aqui no estado do Pará, em que a verba praticamente quase para sair, e esse conflito começa a partir daí, tá? A partir daí de como é que será disposta, como será a nossa atuação. A partir desse momento, o Sintep vem já criando, né, mecanismos, e aí o Dr. Valmir vai adentrar nesse mérito com primazia para falar sobre como foram todas as nossas medidas adotadas. E aí, a partir daí, nós acabamos e enfrentamos essas situações. Acabamos fazendo também intervenções no sentido de modificar o posicionamento do Tribunal de Contas do município, tá? Justamente por entender que esse não era, e principalmente já pautados no posicionamento do STF, dizendo que essa verba não poderia ser disposta como o município bem entendesse, tá? Por não se tratar de uma verba indenizatória, e sim de uma verba afetada, vinculada. Então, por essa circunstância, o município deveria gastar somente com a educação pública. E aí já nós fizemos essa provocação através também da nossa assessoria jurídica, na pessoa do Dr. Vamos Brelas. E enquanto isso, em cada município também começamos a fazer atuação, o levantamento de cada município, a provocação das prefeituras no sentido de que eles se posicionassem e nos dessem essa resposta, né, para dizer se existia, se eles ingressaram, e se ingressaram, tinham posicionamento de utilizar nos moldes da lei, que antes era aquele 60% e 40% para manutenção do desenvolvimento, tá? Principalmente para essa atuação. A partir daí, nós temos esse cenário controvertido, tá? Que é
referente a essa atuação de como, e fiscalização também de como essa verba será utilizada. A controvérsia hoje também tramita porque nós tivemos, como eu já falei, alguns posicionamentos de alguns órgãos, dentre eles o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União também se posicionou dizendo que essa verba, e que ele iria fiscalizar nesse sentido, que essa verba só deveria ser disposta e só deveria ser utilizada para a educação pública. E nesse sentido, ele teve um posicionamento polêmico. E o posicionamento polêmico girou em torno de não utilizar a lei aos seus moldes, tá? Ou seja, não seria a lei do Fundef o condutor para efetivamente fazer o pagamento com seus 60% da verba para o pagamento da remuneração dos profissionais do magistério. E a partir daí, nós temos outra polêmica sobre o precatório do Fundef, tá? Matheus? Olá? Bom, eu acho que eu dei uma suspendida aqui, porque eu acho que eu tive um problema técnico, eu acabei não vendo o Matheus aqui. Mas, enfim, a partir desse momento em que a gente verifica a questão da lei do Fundef, o TCU se manifesta de uma forma polêmica, tá? Dizendo que a verba deveria ser utilizada para a educação pública. No entanto, no que concerne a questão da subvinculação, que a gente vem chamar sobre subvinculação, tá? Porque a lei falava que 60% deveria ser gasto com pagamento de profissionais do magistério, à época, 98, 2006, e apesar do Fundeb hoje continuar com esse posicionamento e continuar com essa determinação em sua lei, o TCU se manifesta dizendo que não serviria para pagamento de profissionais. Por quê? Porque essa verba é uma verba extraordinária, tá? E por ser uma verba extraordinária, ela não cairia todo o tempo e todos os momentos, em todos os anos, no orçamento do município. Então, criaria no município uma instabilidade. Ele não conseguiria arcar com o pagamento de remuneração dos profissionais do magistério. Fora isso, ele também diria, e aí realmente a nossa controvérsia total, porque ele utiliza uma hora-lei em que favorece a utilização, na verdade, ele utiliza a lei como bem entende, mas não dispõe, assim, na verdade, ele cria uma vedação para não fazer o pagamento da remuneração dos profissionais. Ele, no entanto, só enfrenta a questão, por exemplo, dos retroativos. Ele enfrenta, na verdade, se porventura os municípios tivessem algum tipo de valor que deveria ser pago, que ao decorrer de planos de carreiras, ou algum outro valor que não fosse efetivamente pago ao decorrer dos anos, esse valor, essa quantia, serviria para sanar esse tipo de conflito. Tá? A partir dali, ele enfrenta aí dizendo que a possibilidade de abono para pagamento dos profissionais do magistério não poderia ser efetivamente feito. Então, nesse sentido, a gente tem uma controvérsia ali, tá? Por quê? Em um dado momento do parecer do TCU, ele fala que essa verba não poderia servir para enriquecimento dos profissionais do magistério, tá? Então, a partir desse momento,
a gente cria uma controvérsia dizendo que não parece nem um pouco clara como é que eu posso utilizar da lei sem sequer e simplesmente cortar uma parte da lei e não analisar da melhor forma. Quer dizer, eu utilizo a lei dizendo que a verba é afetada, mas eu não posso utilizá-la nos moldes do que ela mesma determina. Então, a partir daí, essa controvérsia se alonga. E é por isso que nós, enquanto entidade sindical, temos também ingressado com ações judiciais para pleitear essa questão, tá? E aí, Matheus, eu acho, para não ultrapassar também a fala do Dr. Valmir, é necessário também dizer que, em paralelo a isso, nós temos uma atuação também, né, de fiscalização do Estado. Oi, Valmir, bom dia. O que eu estava falando era de fiscalização dos estados. A gente tem feito uma atuação também, enquanto tanto em paralelo com a assessoria jurídica quanto a nossa coordenação, de uma frente para atuar, né, nessa pressão também, para a gente ver como é que isso pode ser elucidado. Mas por hora eu vou deixar com o Valmir, tá? Com o doutor Valmir, para ele falar sobre as questões, por exemplo, de quando essa verba, já antecipei um pouquinho, estavam falando de quando essa verba ela ingressa no estado do Pará, e a partir daí, qual é a polêmica que gira a partir do precatório do Fundef, né? Porque a partir dali eu enfrentei, já falei um pouco da questão do posicionamento do TCM, mas e principalmente de como vem se encaminhando agora no estado do Pará essa questão do Fundef. Bom dia, Valmir. Agora é contigo aí. Vamos lá. Depois a gente passa por algumas perguntas, que é bom o pessoal estar perguntando aí para a gente encaminhar as respostas, né? E aí a gente faz aquela finalização. Vamos lá, Brelas, com você. Bom dia. Certo. Bom dia, Sofia, Matheus e a todos aí que estão me assistindo. Dá para ouvir bacana? Dá? Tá? Então pronto, vamos lá. Bom, eu estava ouvindo um pouco o que a Sofia estava falando. Ela já fez realmente um resumo do que tudo está acontecendo em relação a essa questão do Fundef. Eu vou entrar mais ou menos em algumas questões de detalhe, a posição do TCU, de algumas decisões judiciais do Ministério Público Federal, né, para tratar dessa questão de uma forma bem, digamos assim, bem real. Tanto que eu vou tentar aqui citar algumas decisões e algumas manifestações do próprio TCU, Ministério Público, e de algumas questões que eu já adianto, elas não são tão favoráveis em relação aos profissionais da educação, né? A tese que a gente defende, né? Por isso que nós temos aqui, inclusive, eu estava conversando com o Matheus antes, de tentar também deliberar. Eu não vou contar a coisa aqui de uma forma negativa para baixar a bola, muito pelo contrário, nós temos que contar a realidade para tomar para tentar alguma saída, não apenas no aspecto jurídico, mas no aspecto sindical e político. Por isso que eu acho que eu tenho essa obrigação de explanar de uma forma assim, bem realista essa situação. Bom, eu vou logo aqui dizer, no estado do Pará, quais são os municípios contemplados, né, que nós observamos. É importante dizer, porque nós recebemos alguns questionamentos de por que o Sintep não tem esse controle de municípios exatos. Porque quem ingressou, quem é o autor os autores dessas ações são os municípios. Eles que entraram com a ação há 10 anos, mais ou menos. Então, o Sintep não tem esse controle. Nós tivemos uma dificuldade muito grande de tentar localizar.
Primeiro, porque alguns prefeitos, algumas prefeituras se negam a informar. Segundo, porque elas não sabem mesmo, porque essa ação tramitou antes, em alguns casos, do atual gestor. Então, é uma dificuldade grande em relação a isso. Mas, assim, fazendo uma peneira, nós conseguimos localizar os seguintes municípios que já receberam aqui no estado do Pará. Paragominas, Parauapebas, Jacundá, Marituba, Mocajuba e Tucumã. 2019, São Francisco do Pará, Igarapé-Açu, Vitória do Xingu, Cumaru do Norte, Ourilândia do Norte, Santana do Araguaia. Em 2020, ou já recebeu, ou está com previsão para receber ainda esse tempo agora, né? Eu digo esse mês, ou praticamente todos já receberam. Monte Alegre, Salvaterra, Curralinho e Cametá. E o que nós descobrimos que já receberam, antes, inclusive, de nós entrarmos, digamos assim, nessa questão. Água Azul do Norte, em 2015, eu acho que foi o primeiro do estado do Pará. Redenção, Santarém Novo e Salinópolis. Então, esses estados são 20 municípios que já foram contemplados com esses valores. E também tem o estado do Pará. O próprio estado do Pará ingressou com uma ação, salvo engano, em 2014. Em 2017 já houve uma decisão. O valor está aproximadamente mais de 2 bilhões esse valor do estado do Pará, né? Havia uma previsão feita pela própria PGE que esse valor cairia em 2019, mas a União recorreu e ainda está tramitando no Supremo Tribunal Federal. Então, tem essa questão que é um valor muito grande. Eu adianto que o próprio o governador Simão Jatene e o atual governo se propuseram a fazer com esse valor o pagamento do retroativo do piso, enfim. Mas, de qualquer maneira, ele ainda está tramitando, né? Bom, eu ouvi basicamente o que a Sofia falou, né? Então, é bom entender o seguinte, e aí que é a grande controvérsia, é a destinação desse valor. Aonde ele vai ser aplicado? Qual é o pensamento que está... o pensamento que eu digo baseado em questões jurídicas e até doutrinárias. Como é que esse valor, quando chega nos cofres da prefeitura, deverão ser destinados, né? Aqui no Pará, em 2015, havia uma recomendação do TCM para que houvesse essa aplicação de uma maneira desvinculada, essa possibilidade de uma aplicação desvinculada, ou seja, que não era necessário aplicar na educação, mas poderia aplicar na saúde, infraestrutura, assistência social, esporte, cultura, em tudo. Não era obrigado a aplicar na educação. E claro que o Sintep sempre defendia e defende que tem que ser aplicado de acordo com o que determina a lei do Fundef e a lei do Fundef e a atual Fundeb. Ou seja, no mínimo 60% para pagamento do magistério, né? E 40% em manutenção da educação. E que seja 100% na educação, né? O Supremo Tribunal Federal, em 2017... ele decidiu, através dessas ações civis ordinárias, que vários estados ingressaram direto no Supremo, inclusive o estado do Pará. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que 100% dessa verba tem que ser aplicado na educação. E, posteriormente, o TCU também decidiu que 100% tem que ser aplicado. Então, isso já fechou. Não tem mais polêmica. 100% tem que ser aplicado na educação. Porém, ficou a questão da subvinculação dos 60%. O Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu. Quem disser que ele decidiu não é verdade. Ele não decidiu ainda essa questão.
Existe uma ação tramitando, que depois eu vou falar dela, tramitando no Supremo Tribunal Federal, que trata especificamente dessa questão, se deve ou não ocorrer a subvinculação. Bom, porém, o TCU, eu estou lendo aqui porque eu vou citar, porque às vezes a gente fala, ninguém acredita muito, nem eu. Então a gente tem que citar o que o TCU e o Supremo decidiu. Porém, através do acordo 1824 de 2017, o TCU decidiu pela impossibilidade desse pagamento de 60%. Ele faz o seguinte aqui, entre aspas: conclui-se pela impossibilidade de se manter a subvinculação de, no mínimo, 60% do recurso para pagamento dos profissionais do magistério. Ele continua: a manutenção de tal subvinculação no âmbito de uma verba extraordinária restou prejudicada diante do iminente risco à violação de diversas disposições constitucionais, tais como, aí a tese dele, porque ele entende que não deve ser pago, irredutibilidade salarial. Ele acha que se pagar é um absurdo essas decisões. Eu acho que quem fez isso não foram profissionais da área do jurídico. Ele diz o seguinte: irredutibilidade de vencimento, ou seja, se ele pagar agora 60%, quando acabar esse valor, vai ocasionar irredutibilidade. Isso é um absurdo, porque a gente sabe que pode ser pago por abono e não vai caracterizar irredutibilidade. Teto remuneratório constitucional, ou seja, vai ultrapassar o teto com essa verba, pagando para os professores, que também é mais um absurdo. E diz: princípio da razoabilidade, proporcionalidade e da economicidade. Ele acha, eu digo isso porque eu quero causar raiva mesmo nos professores, contra TCU. Ele diz que os servidores não podem receber isso, os professores. É desproporcional um servidor, um professor receber 30 mil, 40 mil. Ele acha que não deve, que isso não há. E eu estou falando e está escrito no acordo. Ele acha que, pagando isso para os professores vão ficar com dinheiro. Isso não é ajudar a educação. Isso foge ao fim do Fundeb. Quer dizer, é um absurdo. E dizem isso mesmo claramente, infelizmente. Nós, do Sintep, até chegamos a recorrer dessa decisão lá, porque essa decisão, é bom que se diga, ela é originária do Maranhão. Né? Algumas prefeituras questionaram essa situação do Maranhão, mas o Sintep entrou dizendo: porra, aqui no Pará, 144 municípios vão ser atingidos, então nós temos que entrar. Nós conseguimos ainda um efeito suspensivo lá, mas depois o TCU manteve a decisão, enfim. Depois nós entramos com mandado de segurança. O ministro Roberto Barroso negou a liminar, dizendo que aquilo era só do Maranhão e que tinha também, digamos assim, a probabilidade do direito inverso, ou seja, o argumento do TCU também tinha que ser apreciado, e negou a liminar. Eu digo isso, e vou abrir um parênteses, porque muitas pessoas usam essa decisão do Supremo, que foi entrado pelo Sintep, como se fosse uma decisão definitiva do Supremo. É uma mentira. Primeiro, porque ali era uma decisão liminar. Segundo, porque o próprio ministro dizia que aquela decisão atingiria mais os profissionais do Maranhão. Então, não era. Isso não é verdade. Tá? Bom, e aí também, rapaz, eu fico pensando, às vezes eles tomam uma decisão, mas na prática, eles começam a tomar atitudes contraditórias. Por exemplo, o TCM. Eu digo isso, eu respeito, evidentemente, o TCM, né? Claro. O TCM, ele proibiu, e logo em seguida ele liberou, depois ele adotou o pensamento do TCU. Mas, em 2017, ele liberou
ele recomendou e autorizou o município de Parauapebas, por exemplo, a pagar os meses de novembro, dezembro e 13º salário, que eram despesas ordinárias, contra o que, em tese, o TCU pensa. Mas eles liberaram quase 50 milhões. Ou seja, era um valor que era extraordinário, mas eles determinaram para pagar verba ordinária. Em 2018, o TCU voltou a discutir essa questão só sobre vinculação. Ele dizia o seguinte, que considerando que depois da decisão dele, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, algumas decisões judiciais estavam dando favoráveis à questão da subvinculação, então era necessário que o TCU decidisse novamente sobre essa questão da subvinculação. E ele decidiu de uma maneira radical e totalmente negativa. Olha, uma das decisões dele, entre aspas, viu? Foi no dia 27/6/2018. Ele determinou aos municípios, todos, que se abstenham de utilizar tais recursos no pagamento de profissionais do magistério ou a quaisquer outros servidores públicos, a qualquer título, a exemplo de remuneração, salário, abono ou rateio. Isso aqui foi no dia 27 de junho de 2018, está no processo 020-079-2018-4. O MEC também se manifestou nesse caso, também com essa proibição, né? E aí o TCM, como eu falei, adotou esse pensamento e determinou, mandou para cada município, e eu estou citando aqui até um de Castanhal, que eles encaminharam para lá, ele diz o seguinte, a mesma coisa lá do TCU, para o município se abster de firmar qualquer ajuste, acordo ou congênere com qualquer entidade versando sobre pagamento de abono ou vantagens pecuniárias a servidores ou terceiros. A notificação 13/2018 da 4ª Controladoria do TCM. E o que é mais grave, que eu acho, agora em 2020, o Ministério Público Federal editou uma recomendação número 32 de 2020, com 81 páginas, assinada por 27 procuradores. Ele encaminhou aos 144 municípios. Agora, em abril, essa recomendação. Ele diz o seguinte, olha a recomendação, que é a recomendação número 6, da página 73 dessa recomendação, para os municípios, que destine as verbas exclusiva e estritamente para a manutenção de desenvolvimento da educação, vedando-se destinação, por exemplo, a eventos, publicidade, propaganda, ainda que da secretaria. Tudo bem, ou seja, 100% para a educação. Aí a recomendação número 5 diz, para os municípios, não utilizem tais recursos no pagamento a profissionais de educação ou quaisquer outros servidores públicos a qualquer título, a exemplo de remuneração, salário, abono, rateio ou previdência. Ou seja, é uma decisão assim tão radical que eu acho que eles nem sequer concede a discricionariedade, o poder, a faculdade para as prefeituras. Eles impõem, na visão deles. Eles dizem que é para não pagar, tanto o TCM como o TCU. Eu digo isso, como eu falei logo no início, porque nós temos que ter essa realidade. Os servidores, inclusive, o Sintep, as subsedes, essa realidade. Não é para desistir, não. Não é para ficar
aceitar e simplesmente jogar a toalha. Não, eu digo isso que é justamente para a gente tomar alguma medida e também para a própria categoria ter a noção da dificuldade que é isso. Porque muitos servidores, e eu compreendo, até porque também nós pensamos assim, entendem que se esse dinheiro caiu, é claro que tem que ser aplicado de acordo com como determina a lei do Fundeb. Né? 60, tudo para 100% para a educação, 60 a 40 do atual Fundeb. Então é evidente que a gente pensa dessa maneira, mas infelizmente tem toda essa estrutura, essas determinações judiciais. E aí a gente diz, o que é que se pode fazer em relação a isso? Né? Primeiro, nós entendemos que o Poder Judiciário ele não se vincula a decisões do TCM, TCU e Ministério Público. Até porque o Ministério Público ele faz uma ressalva no início. Ele diz o seguinte, olha, essa é só uma recomendação, que nós não temos poder de mandar. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa muito negativa, porque a gente respeita o Ministério Público. O Ministério Público ele deveria, na nossa opinião, estar totalmente a favor dos servidores, dos profissionais da educação. E não simplesmente adotar, é bom que se diga isso, eu digo isso porque eu já falei para um procurador, numa audiência, inclusive, que a recomendação do Ministério Público, ela praticamente copia toda a decisão do TCU. Ela não emite uma opinião, ela só diz, para concluir essa resolução, ela só diz, eu adoto a decisão do TCU. Pronto. E não discute, não debate. Mas isso é uma recomendação, mas a gente sabe que tem poder. Porque o prefeito ele só quer um pé, alguns, para não pagar. Aí ele chega com a recomendação do que eles fazem isso. Está aqui, eu estou com uma recomendação do Ministério Público, uma recomendação do TCU e uma recomendação do TCM, dizendo que não é para eu pagar. Eu vou pagar? Aí é fácil esse argumento que eles usam, né? Por isso que nós temos que, uma das medidas é ingressar com ação na justiça, esperando e defendendo a tese de que o Poder Judiciário não é vinculado a TCM, a TCU e ao Ministério Federal, nem a estadual. Não é vinculado, eles não são subordinados a isso. Então, eles têm que decidir da forma como a gente está defendendo. Uma outra coisa também, para não ser tão pessimista, senão vai sair todo mundo já dessa live, para você tem o outro lado, como eu falei numa audiência ocorrida com um juiz lá de Ourilândia do Norte. Lá estava o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e o juiz. E nós estávamos representando o Sintep. Eu disse, tanto o procurador federal que se manifestou contrário à subvinculação e ao Ministério Público Estadual, disse, olha, procurador e promotor, primeiro vocês têm que entender que isso não é uma questão absoluta. Por exemplo, o Ministério Público do Pará, vinculado ao TJE, que são os procuradores do Ministério Público, estão se manifestando favoráveis. Quando a gente entra com agravo, né, com recurso de uma determinada prefeitura, ou quando a própria prefeitura entra com recurso de uma determinada ação que nós conseguimos bloquear. Então, o Ministério Público Federal, Estadual tem outra posição. Em São Francisco do Pará, por exemplo, o Ministério Público foi favorável, deu parecer favorável aos 60%. E eu disse para ele também, e para o procurador federal, eu disse, e lá em Pernambuco, um procurador do Ministério Público Federal entrou com uma ação a favor, contra o município, a favor dos profissionais da educação, dizendo que deveria ser pago 100% para a educação e os 60% para os profissionais do magistério, e pedindo a inconstitucionalidade incidental
da resolução do acordo do TCU. E a Justiça concedeu. Isso foi agora, em abril de 2020. Foi concedido. No Senado foi aprovada uma lei, eu disse isso para ele, foi aprovada uma lei que estabelece que 60% desses precatórios tem que ser pago aos profissionais da educação. Eu disse e digo agora que é uma lei que não trata especificamente disso. É bom que se diga isso. Ela não é automática, porque, infelizmente, muitas pessoas, na vontade de que seja favorável, estão dizendo que essa lei aprova automaticamente. Não é. Essa lei, eu já tive a oportunidade de falar, essa lei, ela trata daqueles precatórios de grandes valores. E aí eles dão oportunidade para a União fazer acordo com esses valores. E nesse acordo, a União pode fazer um deságio lá até 40%, ou seja, não só precatório, qualquer precatório pode ter um acordo até 40%. Esse valor do acordo, ele é repassado para as ações de combate à pandemia. Primeiro, essa lei vale só para a questão desse valor desse período da pandemia. Porém, um determinado deputado, que eu esqueci o nome, que senão eu falava aqui, ele apresentou uma emenda e disse... Como é? FHC. Não é. Depois eu vou ver esse deputado, porque ele merece ser citado. Não sei nem qual é o partido. Então, ele fez uma emenda, apresentou uma emenda dizendo que 60%, que o precatório do Fundef estava incluso nessa questão e que 60% deveria ser destinado aos profissionais do magistério. Já foi aprovado na Câmara e no Senado. Se eu não salvo engano, até 11 de setembro o presidente tem que sancionar ou vetar, né, essa lei. Ali, e como eu falei lá com o procurador, no mínimo, essa lei ela reconhece, através de um poder legislativo, que é o Congresso Nacional, reconhece que 60% pode ser pago. Então, ela serve para argumento. Inclusive, nós conversamos isso com um desembargador recente que está no precatório do Salvaterra, tratando de um agravo, que é bom dizer isso, que o juiz de Salvaterra, por exemplo, ele negou a liminar, adotando praticamente todo o pensamento do TCU. Nós recorremos e falamos dessa lei. E o desembargador, determinado desembargador, ele ficou muito atento a essa questão da lei, porque nós falamos, ela não é uma lei automática, mas ela serve para o nosso fundamento, para esse nosso argumento. Eu não sei mais nem o que ainda falta falar. Mas, de qualquer maneira, a situação ela é assim, muito séria, muito... E, por um lado, meio negativo em relação aos servidores. Nós temos que tomar medidas tanto no sentido judicial ou como no sentido político. Eu vou ver se eu consigo ver algumas perguntas, mas aí essas perguntas todas que estão sendo feitas no Facebook, eu vou tentar responder. Mas nós temos um e-mail, se vocês quiserem também anotar, vou ver se dá para aparecer aí esse e-mail. Não dá nada, né? Eu quis facilitar a vida. Aí, ó. brelas.cia@gmail.com. Se alguém tiver alguma dúvida, nós criamos isso, vocês podem tirar alguma posição de alguns municípios, que é bom dizer o seguinte, pessoal. Há muitas... Como que colocar? A Suzy colocou no Face. A Suzy é advogada que trabalha direto com isso, ela que vai responder. Então, olha só. Então, existe muita conversa. Eu não digo que é fofoca, não, é no bom sentido. Muitas conversas dizendo que determinado município receberam, que já está no cofre, aí liga para a gente dizendo que já chegou. Não é, isso é fácil, agora é fácil de conseguir essa identificação. Todo valor que entra no precatório, ele tem que ser inserido
na LDO ou na lei orçamentária. Então, a gente já fica sabendo. Se não saiu, não vai sair mesmo. Por exemplo, para este ano não vai mais sair, além de Monte Alegre, Salvaterra, Curralinho e Cametá. Não existe essa possibilidade, inclusive jurídica, porque não estavam no orçamento. Então, isso é muito fácil observar. Que muitas pessoas, voltam a dizer, ligam para a gente sobre essa conversa de que já chegou, tal vereador falou, tal professor falou que já viu o dinheiro, que já caiu, já gastaram, enfim. Infelizmente, ou felizmente, esse valor ainda não chegou mesmo na prática, entendeu? Então é isso, Matheus. Se tiver mais alguma dúvida aqui, eu vou... Ou se eu lembrar de... Ah, não! Matheus, só uma pessoa falou... Tá. É o Quaresma, ele fez uma pergunta sobre essas questões da execução. Olha só, isso é muito importante. Como a Sofia falou no início, o Ministério Público entrou com uma ação, ela transitou em julgado em 2015, Ministério Público de São Paulo, e muitos municípios entraram com execução. Essas execuções, elas foram suspensas através de uma ação rescisória, porém, no dia 3 de março, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Toffoli, liberou ele revogou a decisão que tinha sido suspensa. Porém, só o Ministério Público Federal é que pode ingressar com esta execução, o que também é um absurdo. As prefeituras, na nossa opinião, têm que procurar o Ministério Público e dizer, olha, a nossa execução já está na frente, já saiu, já tem execuções que já tem até o precatório, né? Então, é muito importante isso. De qualquer maneira, foi assim já estava praticamente perdido e as ações de execuções voltaram a tramitar. Só que o Sintep, cada subsede tem que ir nos seus estados, nos seus municípios, lá com a prefeitura, procuradoria, e tentar pedir informações, e nós até nos colocamos à disposição do próprio Sintep para também tratar disso. Eu já fiz uma proposta de nós discutirmos só com os municípios, com as prefeituras que estão nessa questão da execução. Fala aí, Matheus. Já, Brelaz, é isso? Tá. Então, assim, é importante, né? Tem algumas perguntas que foi passada aí pelo chat, né? E eu acho que é importante vocês darem uma olhada, mas assim a gente vai também fortalecer um pouco do que vem sendo discutido, do ponto de vista do que a gente está fazendo com relação à movimentação política, né? Primeiro ponto, nós estamos organizados em uma frente norte-nordeste que reúne os 9 estados que, na prática, foram ingressaram com ação, estados e municípios, e a gente está reunido pelas suas entidades, né? Então, nós estamos aí numa frente política. E essa frente norte-nordeste, é muito importante dizer, ela tem feito, sim, uma organização e uma atuação muito forte no próprio Senado, por exemplo, aquela aprovação, como o Brelar já esclareceu, no Senado, ela tem fruto da nossa discussão, do nosso debate, né? Isso é um ponto. O outro ponto que cabe destacar também, que existe uma movimentação na Câmara dos Deputados, eu acho que, Brelas, o deputado deve ser o JHC, PSB de Alagoas, você queria se referir, é um parlamentar que tem contribuído muito com as ações da frente, é uma bandeira de luta específica dele, pela essa política que ele faz no estado de Alagoas, né? Então, essa frente ela tem atuado, né? Tanto do ponto de vista que é importante a gente resgatar isso, tanto do ponto de vista da movimentação política que a gente está fazendo, quanto do ponto de vista da nossa organização também jurídica. Então, a Sofia acompanhou várias atividades nossa do ponto de vista da frente, tá? Nós conseguimos aí, e é bom estar informando isso, né? O Sintep, junto com os demais sindicatos que compõem essa frente, contratou uma assessoria jurídica, tá, gente? Existe uma assessoria jurídica
que são os chamados escritórios, que eles, é feia essa palavra, mas eles chamam de escritório lobista. O que é isso? Existe um escritório contratado pela frente, que envolve todos os sindicatos que estão organizados pela frente. Esse escritório ele tem uma tarefa de atuar especificamente no STF, né? Então, tem uma pauta que é o precatório, que vira e mexe vai ser votado, alguns pontos já foram votados, mas o mérito central que a gente está atuando é com relação à questão da subvinculação, né? Então, no mínimo, o que a gente vem trabalhando no STF é, se não tem como subvincular ou obrigar que seja destinado, no mínimo não pode vetar, certo? Então, esse escritório ele é constituído por pessoas que têm um conhecimento muito grande, que tem um trâmite, conseguem transitar dentro do Supremo. Tá? Ele tem acompanhado, ele tem defendido as nossas posições, inclusive legais, né? É muito difícil você não conceber ou entender esse relatório maluco do Tribunal de Contas, que é um relatório extremamente político, benéfico aos prefeitos. Então, existe uma movimentação, sim, política do Sintep junto com todos os sindicatos. Nós estamos organizados, muito bem organizados, a frente é unitária, temos divergência política, até pelas composições dessas entidades, temos, mas com esse ponto, com relação aos precatórios, nós temos muita unidade política, não tem nenhum elemento que aponte para qualquer divisão, né? Então, a gente já avançou muito. E, diga-se de passagem, essa atuação da frente, Brelas, é importante dizer, também do Sintep no estado do Pará, mais do que nunca, foi com que obrigou, né, a minimamente os órgãos de controle, tribunais de contas, seja da União, dos municípios e do Estado, a reconhecer que esse recurso tem que ser destinado para a educação. Então, esse é o principal avanço. Para vocês terem uma ideia, no início, quando os recursos foram destinados para os estados e municípios, eles gastaram a lá vão ter, ou seja, eu posso gastar, o dinheiro entrou na conta da prefeitura, eu gasto da forma que a gente acha que tem que gastar. Então, quero dizer que foi o principal avanço. Se hoje o recurso entra e está lá para a educação, foi fruto dessa luta, dessa atuação política que a gente vem fazendo. Agora, a nossa luta ela é mais ousada, né? Não queremos só que o recurso seja destinado para a educação. Nós queremos também que seja destinada a subvinculação desses recursos, tal qual determinava a lei. Então, isso é um outro enfrentamento que a gente está fazendo, que a gente tem feito, né? E aí, mais do que nunca, eu acho que é importante os advogados estarem reafirmando isso, mas, mais do que nunca, a atuação política ela é essencial para chegar nessas conquistas. Então, tem aí uma pergunta logo no início, né? Qual é a melhor forma de se chegar a um acordo? Veja bem, o doutor Brelas falou muito bem, a doutora Sofia também. Existe uma posição do Tribunal de Contas da União. Essa posição, ela veda, né, qualquer possibilidade desse recurso chegar à nossa categoria. No entanto, o Tribunal de Contas ele não tem um poder, né, de lei. Ele é só um órgão consultor, fiscalizador e orientador. Então, eles têm orientado que os prefeitos sigam essa política. No entanto, é possível, tá, desde que seja feito um acordo, é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente vem orientando, é possível fazer um acordo entre sindicato e o governo, os governos municipais, no caso, né, pode ser estadual, e homologar esse acordo na justiça, tá, gente? Uma vez feito o acordo e esse acordo homologado na justiça, na prática, nenhum prefeito é penalizado, porque houve uma homologação de um órgão competente, que é o Poder Judiciário, certo? Isso vem sendo feito nos estados da frente. Recentemente, nós tivemos aí no estado do Ceará acordos dessa natureza homologados na justiça, certo? E no estado do Pará, a gente tem tido uma dificuldade com relação a isso. Qual é a dificuldade concreta?
que a gente tem sentido com relação a isso. Alguns juízes, certo, têm uma posição de que eles não são competentes para homologar, se eu estiver errado, podem corrigir, de que eles não são competentes para homologar essa questão, né? E pedem ajuda de outros tribunais, de outras instâncias, para poder dar continuidade nessa demanda. Isso tem prejudicado, tá? Isso tem prejudicado, porque quando sai daqui, você amplia a consulta, isso vai chegar em instâncias superiores, tá? Como o STJ, e o STJ está muito impregnado, assim como o Supremo inicialmente também está muito impregnado pela posição do Tribunal de Contas, mas por falta de informação, porque eles não têm uma assessoria que tenha domínio da educação, que possa dar segurança naquilo, eles acabam se influenciando pela estrutura do Estado dentro dessa lógica conservadora, né? Então, eu não sei se o Brelais está por aí, tá? Mas o que a gente queria dar continuidade é isso. Os recursos, como o Valmir colocou, são recursos... Oi, vocês estão aí? Então, são recursos que... Está ouvindo, né? Beleza. São recursos que, de fato, eles apontam nessa perspectiva. Então, esse momento é o momento que a gente está utilizando, né, para otimizar isso. Mais do que nunca é válido a pressão da categoria no judiciário estadual, porque, diga-se de passagem, o TJ estadual, em alguns municípios, tem tido uma posição totalmente, né, desfavorável àquilo que a gente está construindo. Então, cabe sim pressão política, o diálogo permanente com os prefeitos para fazer com que se tenha as condições concretas de homologação do acordo, né? E para isso demanda de muito trabalho nosso, das subsedes, da categoria, em compreender quando você fala em dinheiro não é fácil, né? Tem uma frase do Rapa que é histórico, mas enfim, né? E eu acho que é isso que a gente precisa estar pautando e orientando, né? Nós não vamos aqui nesse momento conseguir exaurir toda a discussão. O Brelar já colocou o e-mail dele à disposição, né? E a gente está aqui, tem algumas perguntas, eu não sei se vocês conseguiram estar encaminhando, mas é isso, né? A nossa atuação política, ela é essencial. No que depender da gente, enquanto coordenação estadual, da nossa atuação nacional pela Frente Norte e Nordeste está fazendo. A CNTE abraçou também essa bandeira, é importante dizer isso, né? E diga-se de passagem, uma pressão muito forte da frente mesmo, porque como são 9 estados só que estão na situação, e estados, abre aspas, pobre, que não tem muito interesse para a União, esse debate ele acaba sendo secundarizado, né? Mas nós tivemos um avanço no Senado, que dá brecha, que como o Brelas colocou, e a gente está fazendo a mesma discussão, o mesmo debate no Congresso. Então, a ideia é criar condições em forma de lei para a gente não depender única e exclusivamente da decisão da STF, tá? Como também existe um lobby no STF. Então, a nossa estratégia se não tem como obrigar que seja destinado os 60%, minimamente que dê autonomia para os entes federados, junto com a entidade de classe, definir o rumo desse recurso. Então, passar um pouco aí, fique à vontade, um dos dois, se queiram responder algumas das perguntas que foram colocadas, e depois a gente caminha, tá, para o nosso encerramento da nossa live, que a gente já está aí com mais de 1 hora, e tem gente que eu sei que ainda vai fazer comida, né? É isso, fique à vontade, um dos dois aí que quiser responder. Brelagem, vamos lá. Eu vou só entrar no mérito, Matheus, para colaborar com o Valmir, para depois o Valmir tirar as dúvidas. É bem elucidativo, no primeiro momento, quando eu coloquei que existem no estado do Pará 3 situações, tá? As situações dos municípios que ingressaram de forma originária, tá?
com processos originários. Existe também a situação de outros municípios que vincularam a essa ação civil pública, como o Valmir bem falou, que tramita na comarca de São Paulo, né? E nesse sentido, essas execuções, num primeiro momento, como eu havia me referido, elas foram paralisadas, tá? Esses processos que foram encaminhados, esses municípios que oportunamente se pautaram e entraram com essas execuções pautadas nessa ação civil que tramita em São Paulo, tiveram, por hora, os processos paralisados. Hoje, com a mudança do posicionamento, é interessante a gente fazer a cada município que tem essa execução, essa pressão, tá? Num primeiro momento, parece simples essa questão dessa matéria, né, do precatório, porém não é. A lei, se fosse observada nos mesmos termos, é por óbvio que a lei deveria ser, que a verba deveria ser utilizada para a educação. No entanto, no que se refere à questão dos 60%, cria-se essa controvérsia entre os órgãos, tá? É por isso que não é uma coisa tão simples, porque os próprios órgãos de fiscalização têm se posicionado ao decorrer desses, de 99 até 2020, se posicionado de forma bem diferenciada. Isso vem sendo uma evolução, tá? No primeiro momento, eles dispunham dessa verba, faziam da melhor forma, exatamente como tu colocaste, Matheus, era lá, vão ter, né? Tinha essa verba de indenização aí, os municípios poderiam utilizar como indenização, mas no segundo momento, inclusive para uma atuação, inclusive bem pertinente, tá? Nossa, no TCU, no TCM, para que houvesse essa modificação, para que realmente eles se posicionassem de forma contrária. Mas vejam bem, isso foi um passo a passo, isso não é uma coisa simples, é um posicionamento árduo, teve sim pressão ao decorrer para que a gente conseguisse mudar e convencer, sim, por exemplo, ministros, conselheiros, né, do TCM, para que fossem convencidos de que essa verba deveria ser utilizada estritamente para a educação pública. Agora, existe essa diferenciação e agora também é um passo árduo, tá? Os órgãos não têm se posicionado e quando tu falas, Matheus, dessa atuação, inclusive nós fizemos politicamente, realmente a gente se fez presente em comissões que foram instituídas, né, no Congresso Nacional, justamente para pedir uma participação e principalmente para pedir uma atuação efetiva dos nossos deputados justamente quanto a isso. E aí foi feita uma comissão, realmente quando tu citas o deputado JHC, houve, na verdade, uma participação também, né, justamente para que a gente também consiga e que fique claro, afinal de contas, não se pode utilizar a lei sem nenhum estrito, né? Sem nenhuma análise, uma interpretação realmente. Quer dizer, eu analiso a lei, a verba é para ser utilizada na educação, no entanto, no que concerne a questão da lei que fala para pagamento da remuneração, os órgãos, Ministério Público, vários outros órgãos têm se posicionado não posso pagar para remuneração de profissionais. Então, sob que ótica? Né? Utilizo a lei, mas utilizo a lei restritivamente, utilizo a lei só quando me convém. Quer dizer, eu não posso culminar com o enriquecimento dos profissionais do magistério. Então, isso foi uma das frases, né, utilizadas em alguns pareceres que muito saltaram os nossos olhos, né? Como é que uma verba foi utilizada, foi criada para valorização e foi utilizada para valorização de profissionais e agora, realmente, na época eles não receberam, não tiveram reajuste, não tiveram pagamento efetivo e hoje simplesmente não será utilizada também com esses devidos fins. Já. Matheus, olha só, eu vou fazer uma sugestão aqui, não sei se é possível. Além do e-mail que eu passei, que eu acho que se alguém puder passar essas dúvidas, crítica, pergunta, enfim, ficar bem aberto para isso.
Eu vou pedir permissão também para o Sintep para que eu possa entrar no próprio Facebook lá e fazer a resposta, porque eu acho que fica gravado, né? Essa live fica gravada. Eu vou tentar fazer a resposta lá no próprio Face. Mas eu vou pegar algumas aqui rapidamente, bem prático, porque serve para outros casos. No caso de Mocajuba, por exemplo, que alguém disse que não foi preciso muita coisa, eu até concordo. Nós estivemos lá, nós entramos com uma ação na justiça para bloquear os 60%, para fazer o repasse. Porém, a prefeita, a então prefeita de Mocajuba, disse que estava disposta a fazer essa distribuição dos 60%, né? E que não precisava nem de ação, não precisava nem do Sintep, do jurídico do Sintep, só da subsede lá, que é bem atuante, aliás, né? E eu até, numa própria Assembleia, disse que, mesmo ela querendo, o ideal seria que se fizesse através de um acordo judicial, como o Matheus falou ainda, que daria mais segurança para ela e para os servidores. Eu digo isso porque Marituba foi o único município que, até hoje, eu conheço que pagou os servidores, e nós estamos respondendo o processo para devolver o dinheiro de Marituba, dos servidores e dos honorários do advogado, né? Então, existe esse processo judicial que é muito pesado, aliás. Por isso que eu sugeri lá em Mocajuba que houvesse essa homologação judicial. Mas a prefeita, e aí ela tem que receber elogios mesmo, foi mérito dela, disse que iria pagar e pronto. E pagou. Ótimo, eu até dou esse ato como exemplo por aí. Entretanto, ela foi denunciada no TCU, infelizmente eu tenho que dizer isso, e o TCU já condenou, já abriu, já disse que foi irregular, já disse que não poderia pagar servidor, porque eles têm aquela maldita tese deles, e que já está caminhando para devolução. Infelizmente isso. Por isso que nós tínhamos orientado naquele sentido. O prefeito de Cametá, e eu digo isso porque a gente tem que falar o que é bom e é ruim, o prefeito de Cametá, antes do dinheiro cair, ele nos chamou, o jurídico, porque ele queria, a intenção dele política, jurídica, era efetuar o pagamento, porém ele queria uma segurança jurídica. E chamou a assessoria jurídica do Sintep, e nós então orientamos que fosse feito através de um acordo judicial. Ingressamos com ação na justiça, o juiz já, inclusive, negou a liminar, a prefeitura já contestou, esse valor ele está para cair agora, e é um valor, e diga-se de passagem, é o valor mais alto do estado do Pará, está em torno de 300 milhões, mas para esse ano parece que são 200 milhões. Hoje mesmo, depois que nos foi solicitado, hoje mesmo, agora, nesse instante, nós estamos tentando entrar em contato com o juiz para que ele marque uma audiência com a gente para tentar resolver. Porque o meio, infelizmente ou felizmente, ele tem que ser através da justiça. Porque, fora isso, volto a dizer, e já disse, o TCU está na cola do TCU, TCM, está dizendo, o mais grave é isso, que ele não está dizendo paguem se quiser. Ele diz não pague, vocês não têm que pagar. E aí eles ficam nessa história, né? Em relação a Salinas, essa ação, a Salinas foi descoberta por um acaso, ela foi em 2015. O jurídico nem estava atuando nessa situação, né? 2015, mesmo assim nós já fizemos uma representação no Ministério do TCM para que o TCM verifique essa situação. Salvo engano, são 2 precatórios lá, um de 19 milhões e um de 8 milhões, se eu não me engano. Já foi também alvo de vistoria do TCU essa questão. E nós ainda temos essa possibilidade de entrar com essa ação, cobrando o retroativo, mas, porém, com todas as dificuldades que nós já colocamos ainda há pouco, dessa questão de posições contrárias. Nós tivemos uma ação em Vitória do Xingu, por exemplo. Nós entramos com uma ação, lá foi bloqueado,
houve uma audiência de conciliação e ficou constatado ali, e foi até nos solicitado, que o sindicato apresentasse documentos que comprovassem a possibilidade de se pagar os 60%. Porque ainda tem mais essa frescura. Mesmo que a prefeitura concorde, às vezes a gente encontra um juiz que ele não está seguro, que ele não sabe se realmente tem que pagar os 60%, ele discute honorário, se pode ou não pode, vamos ser bem claros em relação a isso, mas é todo o contexto que envolve o Fundef. Nós tivemos que fazer um documento muito consistente mostrando que no Brasil, como o Matheus falou, principalmente em outros estados, mesmo com decisão de TCU, TCM, Ministério Público, o Diaba 4, o Márcio está fazendo acordo. Por quê? E para concluir de uma forma bem calma, porque os professores vão para frente da prefeitura e ameaçam mesmo, e dizem que tem que pagar, e é um direito dele. Lá em Jacundá, o Poder Judiciário se manifestou contrário, mas até hoje eles estão lá discutindo que querem, porque querem 60%. Porque nós não temos que simplesmente aceitar decisões do Ministério Público, nós respeitamos, claro, TCU, TCM, nós temos que fazer o possível, tanto no âmbito jurídico como político, para que esses valores sejam pagos, né? Então, eu acho assim, a gente ainda está à disposição, ainda está tentando fazer todos os argumentos possíveis. O Matheus falou dessa ADPF que está no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, é uma ação que discute especificamente a subvinculação, pessoal. Esta ação ela vai dizer sim ou não, vai dizer para o bem ou para o mal para todo o Brasil. E já começou esse julgamento, que era virtual. O ministro Alexandre de Moraes já indeferiu, já julgou pela improcedência. Mas como é virtual, nós não sabemos o conteúdo dessa decisão. Ele pode dizer que é improcedência porque não cabe ação, que agora tudo é lucro, né? E que isso pode ser uma faculdade da administração. Vai depender muito do Supremo Tribunal Federal. O ministro Lewandowski pediu vistas. Esse processo saiu do julgamento virtual, né? E agora está com vista para ser iniciado. Ainda não tem uma data marcada, mas vai ser fatal essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque vai discutir justamente isso. Então é isso, Matheus. Vamos lá, a gente primeiro agradecer a nossa assessoria jurídica, né? Doutora Sofia, que tem acompanhado aí, né, ao Valmir Brelas. A gente viu aí vários comentários, é muito difícil a gente conseguir aí tá respondendo a todos, e algumas podem fazer contato direto aí pelo canal que foi disponibilizado pelo Valmir, né? Mas, assim, o que é importante também a gente estar afirmando, né? Tem uma questão da companheira Norma Lúcia Pereira, que ela coloca, que tem acompanhado aí nosso camarada Anísio, parceiro nosso, né, lutador, defensor da escola pública também, assim como eu, como todos que estão nessa luta. Na verdade, ele coloca como um avanço, né? Tem sido um avanço, mas não é ainda o PL que foi aprovado no Senado, ainda não é a vitória que a gente quer. Ele dá brecha, dá possibilidade, mas não é aquilo que, de fato, será homologado, será efetivado e tornado obrigatório. Nós estamos ainda nessa luta, não podemos baixar a guarda, porque se fosse assim, a gente já encerrava a bandeira de luta na frente para avançar numa legislação específica, que é o que a gente quer. A gente quer uma lei específica que possa, de fato, assegurar isso que a gente tem discutido e debatido aqui. A gente não chegou nesse patamar ainda. A gente está em processo de construção, de organização. O apoio dos parlamentares ele é essencial. Aqui no estado do Pará, a gente tem a sinalização dos deputados que estão acompanhando, certo? Que se comprometeram. É importante a gente fazer esse lobby também com os deputados.
a votarem a favor dessa luta, certo? O Estado do Pará, antes de finalizar, volto a afirmar, o Estado do Pará é o Estado que mais recebeu recurso do Fundef e do Fundeb também. A gente está na complementação desde a origem e é o Estado que ainda tem muito de recurso para entrar. Nós estamos ainda no início, que foi colocado com relação aos municípios, né? Algumas perguntas que eu acho que é importante, nós fizemos aí, a assessoria jurídica fez, a gente disponibilizou para as subsedes, tá? A situação dos processos que estão em trâmite, vários municípios entraram com a ação, a ação está em curso, na sua maioria terão causa de ganho, outros não, outros nem entraram, por exemplo, Belém perdeu o time, a nossa leitura, a gente ainda não conseguiu identificar, né, doutora Sofia, nada de Belém, né? Então, Belém trocando miúdo, comeu moço, né? Para minha região metropolitana comeu meio que bola, exatamente, né? Exatamente. Então, a gente monitora, não é um trabalho fácil da assessoria jurídica, tem que estar pesquisando cotidianamente para ver aonde é que tem ação, aonde não tem, mas a nossa ideia a gente vai atualizar. Mas, assim, o fato de estar ação lá e ter o direito não significa que ainda será encaminhado para pagamento. Então, veja bem, são 4 estados, em média, se a gente for fazer o levantamento, 4 municípios só é que tem entrado anualmente para depósito da União e cria as condições para fazer acordo. Então, o que a gente orienta, né? Primeiro, acompanhar o relatório, nós vamos atualizar o relatório, vamos disponibilizar para as subsedes esse relatório, para que a subsede também se instrumentalize, se arme, né? A ideia é acompanhar, manter o diálogo permanente ainda, como ainda não tem nada que veda, para a gente criar condições de se fazer um acordo. Teve uma pergunta aí que eu acho que Mocajuba, a prefeita, fez acordo, até onde eu sei, não homologou na justiça esse acordo. Não foi, doutora Sofia? Até onde eu sei, eu acho que Mocajuba, né, não houve ainda essa homologação na justiça. Foi esse caso que me falou, que ele enalteceu, inclusive, sobre Mocajuba especificamente. Lá não, sim. Que ele se dispôs a pagar, e aí nós retiramos a ação justamente porque a categoria entendeu que não deveria, e com a autonomia que ela tem, né, não deveria homologar o acordo, não havia essa necessidade. E aí a prefeita pagou espontaneamente, que bom, né? Fez um decreto, uma comissão e organizou lá. Porém, houve essas consequências, né? Essa discussão até agora de devolução dos valores, né? Inclusive já com decisão do TCU, infelizmente. Penalizando. Tu tá mutado, Matheus. Pode falar, querida. Não, tu tava mudo. Não, tá bom, aqui a nossa comunicação. Então, assim, né, a gente sempre orienta que seja homologado o acordo, porque o acordo ele é o que vai dar legitimidade, que vai dar o respaldo jurídico, né? Embora um gestor tenha a maior intenção política, lembre-se que essas contas serão submetidas ao Tribunal de Contas, que poderá, inclusive, tornar alguns gestores inelegíveis, né? Então, a gente sempre orienta, muito bem orientado, essa questão de homologar esse acordo, porque as ações nossas, inclusive, ação dessa natureza, o gesto é nobre, a prática é legítima, a gente reconhece a atuação, mas é preciso dar um respaldo jurídico para que você não venha, por exemplo, correr risco de ter que devolver, e principalmente a gestora ou o gestor que tem ação dessa natureza nobre, que de fato segue a lei dentro daquilo que a gente tem o entendimento, não seja penalizado, por exemplo, ter que ser condenado, ficar inelegível lá na frente. Então, a gente sempre orienta isso. É muito importante que as subsedes mapeiem que tem ação, está tramitando, já teve sentença favorável, mas não foi depositado o recurso, nem vai ser esse ano, mas é importante trabalhar com a categoria que existe isso, da forma que está hoje. É possível fazer esse acordo, embora tenha
resistência de alguns juízes, né, Brela? Eu acho que a gente pode até tirar como encaminhamento, marcar uma reunião lá com o Judiciário do Estado do Pará, conversar para a gente expor um pouco esse tema que eu acredito que é desconhecimento deles também, inclusive com relação a muitos magistrados. Eu acho que isso é uma atuação nossa política que a gente pode estar tirando como encaminhamento dessa live. Mas, assim, desde já agradecer a participação de todos, foram várias perguntas aí, geram muitas perguntas, tem muitas especulações políticas de um vereador ou outro que cria especulação para querer construir um lobby com relação a isso, para se cacifar, essa que é a palavra, né? Mas dizer que a gente está na luta, que a gente está em defesa dos precatórios, inclusive dos 60% destinado para a nossa categoria dentro daquilo que determina a lei. Né? Eu encerro aqui a minha participação, desde já agradecer e passar para os nossos advogados aí fazerem seu encerramento. Desde já, muito obrigado, Brelais. Alacide, eu vi aí seu comentário. A gente está à disposição para contribuir na live Castanhal também. A gente está à disposição para contribuir nesse debate. Obrigado, vou passar aí para os nossos advogados e daqui já encerro minha parte. O último de vocês que forem falar, já encerra esse momento aí, tá? Obrigado. Bom, então, desde já também eu agradeço a oportunidade por estar esclarecendo algumas dúvidas e principalmente para estar explicando sobre essa situação que é um ponto controvertido e que a gente ainda vai carregar aí por algum período, né? E principalmente para tirar todas essas dúvidas. É fato que eu estou dando uma olhada aqui nos comentários, existem realmente muitas dúvidas. Vanessa, estou lendo, eu estou vendo. Eu estou vendo as perguntas, eu não consigo falar sobre todos os municípios, o Valmir já dispôs, já colocou à disposição aí de vocês um e-mail, né, para estar respondendo sobre a questão dos municípios, mas desde já eu agradeço muitíssimo a oportunidade, tá? Bom, pessoal, eu preferia trazer notícias boas, né? Mas eu acho que nós temos o dever de trazer a realidade, que é justamente para poder tomarmos medidas para depois noticiar as coisas positivas. Como a Sofia falou, nós estamos no início. De 144 municípios, apenas 20 receberam. Significa que 144 ainda vão enfrentar essa situação. É uma situação que está bem no início. Nós vamos nos colocar à disposição também, já que live a gente fica sentado aqui, para fazer algumas lives de municípios, de regionais. Só falar, acho que o Matheus é o coordenador dessa área, né? A gente organiza lives. Eu só queria, por fim, mencionar, porque o Alacide está me perturbando desde a semana passada, sobre essa questão de Castanhal. Realmente, Castanhal é um valor significativo. São 114 milhões, se eu não me engano. O próprio promotor de lá já chamou o Sintep para se informar sobre essa situação e, salvo engano, iria chamar o prefeito, o representante da prefeitura, para saber o que estão fazendo. Porque ainda tem isso, pessoal. É um dinheiro que está na prefeitura, é de interesse da prefeitura, mas é de interesse da categoria, né? Nós temos que saber como é que está cada processo. Por isso que eu acho, e já sugiro, e eu até tenho um modelo, se alguém quiser eu posso encaminhar, pedindo informações para os prefeitos para saber exatamente como estão os precatórios. Porque, como eu falei logo no início, essas ações são promovidas por eles, pelas prefeituras. Elas detêm mais informações do que a gente. Então, é importante isso mesmo. E nós estamos no início de uma discussão ainda. Tomara que tenha um final feliz, que isso realmente, pelo menos, eu acho que pelo menos já seria lucro, pelo menos que haja uma decisão dando a faculdade para a administração aplicar ou não, que aí é só deixar com o Sintep que faria a pressão, mas proibir é uma coisa muito lamentável, né? Eu já até sugiro que a gente também vá no Ministério Federal
né? Colocar o nosso entendimento. Porque eu lamento, já falei isso, lamento que o Ministério Público Federal tenha daqui do Pará, é bom que se diga, tenha esse posicionamento, inclusive sem nos ouvir, talvez seria o ideal, tinha que promover uma audiência pública para tratar dessa situação. Porque o TCU viu essa questão de uma forma muito no âmbito financeiro, como fosse só o dinheiro, e não vê a qualidade da educação. Eu sempre digo, para concluir, que o Fundef ou Fundeb, ele visa a manutenção e a valorização dos profissionais da educação. E quando fala da valorização, diz no mínimo 60% tem que ser pago aos profissionais do magistério. Ou seja, cai um dinheiro desse e o principal elemento da educação, que são os servidores públicos, não vai ficar com nenhum centavo. Isso é muita incoerência. A própria lei estabelece isso e dá essa prioridade. Então, a gente vai continuar. Eu vou fazer questão. Estou prometendo, né? Estou prometendo, mas nem toda promessa é cumprida. Eu vou fazer questão de responder todas as perguntas, comentários que fizeram, para deixar bem claro, que eu acho que é fundamental essa comunicação aqui do Sintep com a categoria e com os coordenadores das subsedes regionais. Bom dia.